O messianismo, movimento messiânico e milenarismo são conceitos amplos e complexos que envolvem crenças e práticas coletivas orientadas por visões escatológicas e de transformação social. O messianismo refere-se à crença em um Salvador, um emissário divino que trará uma nova era de justiça e virtude, enquanto os movimentos messiânicos envolvem a ação coletiva guiada por um líder carismático em busca dessa transformação. O milenarismo, por outro lado, pode ocorrer sem um líder único e envolve a crença em uma era futura de renovação radical, conduzida por múltiplos agentes. Esses movimentos podem variar desde protestos pacíficos a rebeliões armadas, todos informados por um universo ideológico religioso que diagnostica os problemas sociais e aponta soluções, que vão do racional ao utópico. A visão oficial, muitas vezes, interpreta esses movimentos como irracionais ou arcaicos, associando-os à ignorância e ao fanatismo, especialmente por envolverem populações marginalizadas. No Brasil, os movimentos messiânicos têm uma longa história, desde os movimentos de santidade indígenas até os movimentos sertanejos do século XIX e XX. Exemplos notáveis incluem Juazeiro do Padre Cícero, Canudos de Antônio Conselheiro, e o Contestado dos monges João e José Maria. Esses movimentos foram frequentemente vistos sob a ótica da resistência popular, embora algumas interpretações os tenham romantizado como precursoras de sociedades socialistas, as intenções reais de seus líderes e adeptos muitas vezes se alinham mais com a defesa de tradições religiosas e sociais do que com a revolução. A análise de tais movimentos revela que eles não são anomalias sociais, mas reações normais de sociedades tradicionais em momento de crise, utilizando valores religiosos como meio legítimo de expressão e resistência. Os líderes messiânicos, longe de serem psicopatas ou megalomanos, são frequentemente místicos ou ascetas com habilidades intelectuais superiores aos seus seguidores, capazes de mobilizar as massas em torno de uma visão compartilhada de mudança social e espiritual. Eram possuidores de uma expressiva capacidade de comunicação e liderança, o que lhes permitia mobilizar grandes contingentes de pessoas em torno de suas ideias e propostas. Eles emergiam em contextos de crise, oferecendo uma visão de mundo que fazia sentido para seus seguidores e que, muitas vezes, era vista como uma solução para os problemas que enfrentavam. Esses líderes messiânicos, conforme argumenta Maria Isaura Pereira de Queiroz, não eram figuras isoladas ou descontextualizadas. Eles estavam profundamente enraizados nas tradições culturais e religiosas de suas comunidades, e suas lideranças eram legitimadas pela crença coletiva em seu carisma e em suas capacidades especiais, muitas vezes percebidas como sobrenaturais. Esse carisma era um elemento fundamental na dinâmica desses movimentos, pois era ele que assegurava a coesão do grupo e a continuidade do movimento, mesmo diante de adversidades. Além disso, a autora ressalta que os movimentos messiânicos e milenaristas no Brasil, como os de Canudos, Juazeiro e Contestado, revelam muito sobre as condições sociais e econômicas das regiões onde surgiram. Essas áreas, frequentemente marcadas por pobreza extrema, isolamento geográfico e falta de acesso a direitos básicos, eram terrenos férteis para o surgimento de movimentos que prometiam uma transformação radical da realidade, seja através de um novo líder, de uma nova ordem social ou da intervenção divina. No caso específico de Canudos, por exemplo, Antônio Conselheiro conseguiu mobilizar milhares de sertanejos pobres ao prometer uma vida melhor em uma comunidade autossuficiente, baseada na solidariedade e na justiça, em oposição ao que ele via como a corrupção e a opressão das autoridades republicanas. O mesmo pode ser observado no Contestado, onde os monges João e José Maria galvanizaram a resistência camponesa contra a expropriação de terras promovida por empresas estrangeiras e pelo governo. Esses movimentos, apesar de suas peculiaridades e das diferentes interpretações que suscitaram, têm em comum a busca por uma renovação, seja ela espiritual, social ou política. Eles expressam, de maneira contundente, a insatisfação de parcelas significativas da população com a ordem estabelecida e sua esperança em um futuro redentor, seja pela via pacífica ou pela luta armada. Ao longo das décadas, os estudos sobre esses movimentos têm se diversificado, incorporando novos enfoques e métodos de análise. Autores posteriores a Maria Isaura Pereira de Queiroz continuaram a explorar o tema, enriquecendo a compreensão sobre o messianismo e o milenarismo no Brasil e em outras partes do mundo. Essas pesquisas têm mostrado que, longe de serem fenômenos isolados ou meramente curiosos, os movimentos messiânicos são expressões profundas das dinâmicas sociais, culturais e religiosas de suas épocas e locais, e que continuam a oferecer lições valiosas para a compreensão das relações entre religião, política e sociedade. Há serviços, maior anonimato, diversidade de oportunidades,
também impõe novas formas de pressão e alienação. A complexidade das relações sociais, o ritmo acelerado de vida, o isolamento emocional e a desigualdade econômica e social acentuada nas áreas urbanas podem desencadear sentimentos de desamparo e busca por respostas em contextos que transcendem a racionalidade e se aproximam do misticismo. Esses elementos contribuem para que movimentos de caráter messiânico-milenarista, embora menos frequentes e de menor expressão em termos numéricos, continuem a emergir como respostas a crises pessoais e coletivas, especialmente entre grupos que, mesmo inseridos em contextos urbanos, mantêm uma ligação cultural ou emocional com tradições religiosas e comunitárias. Esses movimentos, muitas vezes liderados por figuras carismáticas que oferecem uma mistura de doutrinas religiosas, promessas de redenção e visões apocalípticas, refletem uma busca por sentido e controle em um mundo que, para muitos, parece caótico e incontrolável. Por fim, a persistência desses movimentos em ambientes urbanos modernos sugere que, independentemente do avanço tecnológico e da secularização, a necessidade humana de pertencimento, esperança e explicação para o inexplicável continua a ser uma força poderosa. Essa realidade demanda uma análise contínua e sensível para compreender como as transformações sociais e econômicas impactam as expressões de religiosidade e os movimentos coletivos que surgem em resposta às mudanças do mundo moderno. A educação, saúde, lazer, etc. Também impõe desafios e pressões que podem intensificar sentimentos de desorientação e vulnerabilidade. Esses sentimentos podem, por sua vez, estimular o surgimento ou a persistência de movimentos de caráter messiânico e milenarista, mesmo em contextos urbanos e industriais. O cangaço, que floresceu no Nordeste brasileiro entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, pode ser visto como um fenômeno paralelo, embora distinto dos movimentos messiânico-milenaristas. Enquanto esses movimentos frequentemente possuíam uma dimensão religiosa e buscavam, de alguma forma, redimir ou transformar a sociedade por meio de uma liderança carismática, o cangaço era essencialmente uma forma de banditismo social, onde os cangaceiros, liderados por figuras como Lampião, lutavam contra as estruturas de poder estabelecidas, geralmente em busca de vingança, sobrevivência ou manutenção de uma ordem social própria. Embora não fossem messiânicos no sentido estrito, os cangaceiros também incorporavam elementos do imaginário religioso e mítico, como a crença na proteção divina e na invulnerabilidade frente aos perigos. Essa mistura de crenças populares com a resistência armada contribuiu para a criação de uma aura quase lendária em torno dos líderes cangaceiros, que muitas vezes eram vistos pelas populações locais como heróis justos ou justiceiros, em contraste com a opressão estatal e dos coronéis. A violência do cangaço, ao contrário do simbolismo presente nos movimentos messiânicos como o de Juazeiro, era concreta e brutal, marcada por confrontos sangrentos com as forças policiais e ataques a propriedades rurais. Essa violência contribuiu para que o cangaço fosse visto com ambiguidade, oscilando entre a celebração popular e a condenação oficial. O estudo dos fenômenos como o cangaço, assim como dos movimentos messiânico-milenaristas, permite uma compreensão mais ampla das dinâmicas sociais e culturais do Brasil, especialmente em relação às formas de resistência e de expressão das classes populares frente às injustiças sociais e às crises de valores. Se o cangaço termina de forma trágica com a morte de seus líderes e a dispersão de seus seguidores, como ocorreu com Lampião em 1938, isso marca uma diferença em relação ao movimento de Juazeiro, que, embora menos violento em termos físicos, carrega consigo a tragédia simbólica da excomunhão de Padre Cícero e a sua marginalização dentro da Igreja Católica. Em suma, tanto o cangaço quanto os movimentos messiânicos do Brasil revelam uma busca persistente por justiça e transformação social, seja por meio da violência, como no caso do cangaço, ou por meio da religiosidade e da fé, como em Juazeiro. Ambos os fenômenos refletem as complexidades e contradições de uma sociedade em constante processo de mudança, onde as margens do poder centralizado frequentemente abrigam as sementes da revolta e da esperança popular. Esses movimentos, embora distintos em suas origens e métodos, compartilham um pano de fundo comum: a luta contra a opressão e a busca por um senso de justiça que parecia estar fora do alcance das classes marginalizadas. Enquanto o cangaço personificava essa luta através da força bruta e da rebeldia contra as elites e o Estado, os movimentos messiânicos canalizavam o descontentamento social em uma espiritualidade que prometia redenção e uma nova ordem divina. No entanto, é importante reconhecer que ambos os fenômenos, ao mesmo tempo em que ofereciam uma forma de resistência, também refletiam as limitações e as contradições das próprias sociedades em que surgiram. O cangaço, por exemplo,
muitas vezes perpetuava ciclos de violência que não ofereciam uma solução duradoura para os problemas enfrentados pelos sertanejos. As comunidades locais, embora por vezes apoiassem os cangaceiros como uma forma de resistência contra os abusos dos coronéis e das forças do Estado, também sofriam com os saques, represálias e a instabilidade que esses bandos armados traziam. Da mesma forma, os movimentos messiânicos, embora promovessem uma esperança de transformação, frequentemente resultavam em frustração e repressão, como visto na repressão do movimento de Canudos ou na marginalização de figuras como o padre Cícero. Essas iniciativas, ao desafiarem a ordem estabelecida, também se deparavam com os limites do poder popular frente às estruturas de poder consolidado, seja através do Estado ou da Igreja. O estudo desses fenômenos históricos oferece uma compreensão mais profunda das dinâmicas sociais e culturais do Brasil, particularmente no que diz respeito à forma como as classes populares expressam suas demandas por justiça e dignidade. Tanto o cangaço quanto os movimentos messiânicos demonstram a persistência de uma luta por reconhecimento e a complexa relação entre resistência e poder. Embora o cangaço tenha sido, em muitos aspectos, uma forma de resistência desesperada e violenta, sua história ressoa até hoje como um lembrete das profundas desigualdades que marcaram, em certa medida, ainda marcam o Nordeste brasileiro. A memória dos cangaceiros, especialmente de figuras como Lampião e Maria Bonita, tornou-se parte do imaginário cultural do Brasil, evocando tanto a brutalidade quanto a bravura daqueles que ousaram desafiar as condições opressivas de sua época. Por outro lado, os movimentos messiânicos, com seu apelo espiritual e sua promessa de uma nova era, continuam a inspirar reflexões sobre o papel da fé na mobilização social e na resistência às adversidades. Esses movimentos, com sua mistura de religião, política e cultura, refletem a complexidade do tecido social brasileiro, onde a busca por justiça e redenção frequentemente se entrelaça com a luta pela sobrevivência e pela dignidade. Em última análise, a história do cangaço e dos movimentos messiânicos revela muito sobre a capacidade humana de resistir, persistir e buscar mudanças, mesmo nas condições mais adversas. Eles nos lembram que, apesar das dificuldades, sempre houve, e talvez sempre